consoles que a Sega tentou a fama foi o Sega Saturno, mas com as vendas baixas em comparação com a concorrência na época, muitos títulos foram cancelados, inclusive um game que poderia ter sido o ícone do console, o Sonic X-Treme, que foi cancelado em 1997. Houve até um pouco de divulgação naquele ano, tinha trailers do jogo e tudo mais. Pelo menos durante quase 10 anos ninguém nunca mais ouviu falar de Sonic X-Treme, até que um fã conseguiu aproveitar alguma coisa ali do código do jogo, da demo do jogo, e deixou-a jogável. É uma versão inicial ainda de desenvolvimento, mas já dá para ter uma noção aí do que estava por vir. Um game em 3 dimensões, muito parecido com o que vemos nos jogos do Sonic hoje em dia. Só que aqui temos que levar em conta que o game estava sendo desenvolvido em 1996, bem no começo mesmo da era 3D. Inclusive, Sonic X-Treme inicialmente foi planejado para o Mega Drive, iria ser em 2D mesmo. Mas a Sega percebeu que o futuro dos videogames eram as 3 dimensões e correu logo para atualizar os seus gráficos e lançar aí um console mais potente e mais moderno. A causa do seu cancelamento muito provavelmente é a mesma da maioria dos jogos, as vendas baixas do console. Um fator aí que sempre vai determinar o quanto uma empresa vai investir ou não num game. E pro azar dos fãs de Sonic the Hedgehog, Sonic X-Treme foi cancelado no Sega Saturn. Agora vamos falar de um jogo educativo do Sonic que foi cancelado em 1991. Esse game estava previsto para o Master System e até pouco tempo atrás era totalmente desconhecido, até alguém criar uma página lá na Wikipédia e logo em seguida lançar a ROM aí para qualquer um jogar nos emuladores. A real causa do cancelamento não é muito nítida, mas alguns relatos dizem que apesar do jogo ser feito para o Master System, ele não teria capacidade para rodar no console. Ele era muito pesado, mas isso não é oficial. Inclusive a ROM que disponibilizaram na internet não rodava no emulador de Master System. A equipe Sonic Retro ali que conseguiu fazer algumas modificações e descobriu aí como rodar o jogo, e no final das contas aí ó, teve um game para o Master System com gráficos excelentes. Bom, sobre o game, além das lições básicas de inglês e matemática, já que é um jogo educativo, né, há também 3 minigames para dar uma distraída aí entre uma lição e outra. O que mais me chamou a atenção aqui foram os gráficos e efeitos em 3D, né? Imagina só um game desse lá em 1991, ia ser muito bom, né? Mesmo sendo um jogo educativo, que não é um estilo que vende muito aí no mundo dos games. No início dos anos 90, a Sega já projetava uma nova personagem para a série e seria batizada de Sonic Sister, ou a irmã do Sonic. Pior é que já estava tudo planejado e o anúncio dessa personagem aconteceria em junho de 1993, num evento de games chamado America International Toy Fair. Um evento de games, mas no final, né, não anunciaram nada e eu vou explicar por que foi cancelado. Bom, enquanto os primeiros games do Ouriço eram originais, cenários originais, músicas originais e tudo mais, Sister Sonic seria na verdade um retrabalho de um game chamado Popful Mail, esse game aí que vocês estão vendo. E a Sega tinha planos de tirar os personagens originais desse jogo e colocar os personagens da série Sonic. Porém, a empresa não revelou isso para os fãs. Só disse que era um jogo com a nova irmã do ouriço. O problema é que ao saber disso, os fãs ficaram doidos, né? Ficaram com muita raiva e lançaram uma campanha enviando várias e várias cartas para a Sega, pedindo que liberassem Popful Mail em seu estado original japonês mesmo. Ninguém queria Sonic, irmã do Sonic, nenhuma modificação não. As cartas com reclamações chegavam em massa lá na Sega dizendo que não queriam Popful Mail modificado. E no final, devido ao feedback negativo, Sister Sonic foi deixada de lado e logo em seguida cancelado. Está esquecido até hoje, né? Pra você ver como que o desejo dos fãs prevaleceu ali no caso da Sega. No final, Popful Mail foi lançado para o Sega CD, como era lá desde o início, sem a irmã do Sonic mesmo. A Sister Sonic foi esquecida no mundo dos games.
Em 1994, era lançado no Brasil o Sega Pico, também conhecido como Kids Computer, um videogame eletrônico da Sega com o propósito de trazer crianças mais jovens para o mundo dos videogames. Era tipo o computador da Xuxa, só que da Sega. O Sega Pico foi desenvolvido para crianças de 2 a 8 anos de idade, e o slogan na época era "o computador que pensa que é um brinquedo". No final ele não era nem computador nem brinquedo, ele tinha a aparência de um brinquedo com funções de computador, funções bem básicas e videogame. E até foram lançados jogos do Sonic lá, o Sonic Game World, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Mas havia planos para um segundo jogo que se chamaria Sonic Jr., que é justamente o que foi cancelado. Não sabemos por que Sonic Jr. desapareceu, mas na época uma pesquisa mostrou que era o título muito desejado pelos jogadores, todo mundo estava à espera de Sonic Jr. Porém, a Sega só anunciou o jogo mesmo, deixou os fãs todos na vontade e cancelou o desenvolvimento. A causa mais provável é o pouco sucesso do console, ou nenhum sucesso do console, né? Poucas pessoas têm o Sega Pico, que foi descontinuado em 2002. Pelas baixas vendas, um novo jogo nele geraria muito custo para a Sega e pouco retorno, por isso do cancelamento. Os únicos jogos do ouriço para o Sega Pico foram Tails and the Music Maker e Sonic the Hedgehog's Game World, que é esse que vocês viram na tela aí. E eu achei até que 2 jogos foi bastante, né, para um console educativo que não teve muito sucesso. Existe um jogo cancelado do Sonic que muitos conhecem incorretamente como Sonic the Hedgehog 4, quando na verdade seu verdadeiro nome é Sonic Crackers, um protótipo inicial do jogo Chaotix, incorporando aí muitos dos elementos que apareceram no jogo original. Assim como a mecânica de Chaotix, aqui temos Sonic e Tails que são mantidos juntos ali por anéis, que são unidos por um tipo de força elástica, né? Aonde um vai, o outro vai atrás, e até o Sonic pode pegar o Tails e jogá-lo para cima, para facilitar acesso em algumas plataformas mais altas. O ambiente e as músicas também são muito semelhantes, ou seja, um protótipo quanto qualquer outro. Porém, eu escolhi Sonic Crackers aqui no vídeo porque em 1994 muitos acreditavam que esse jogo era uma versão do jogo original de Chaotix que havia sido cancelado. Na época todo mundo achou que isso aqui era um outro tipo Chaotix 2 ou sei lá, quando na verdade esse protótipo era apenas uma pegadinha de 1º de abril, e eu vou mostrar aí pra vocês o que aparece na tela de título do game. Bom, se você olhar aqui no título, bem no cantinho direito mesmo, vemos um código comum que aparece em vários jogos. Mas se lido ao contrário, revela a data 1º de abril de 1994, o que levou a várias discussões aí sobre o jogo ser apenas uma piada de 1º de abril, o famoso dia da mentira. E era mesmo, né? Sonic Crackers nunca foi um jogo não lançado, um jogo cancelado da Sega. Foi apenas um protótipo de Sonic Chaotix que no final enganou muitos jogadores. Você conhece o jogo Acme All Stars? Se nunca ouviu falar, é um jogo de diversos esportes e mini-jogos e você pode formar uma equipe ali e jogar todo mundo junto. Era bem divertido mesmo, principalmente porque tinham personagens famosos lá do Tiny Toon. Beleza, sabendo disso, um jogo semelhante estava sendo programado aí para o Sega 32X, só que dessa vez com os personagens da série Sonic. Legal, né? Imagine só, um jogo estilo Acme All Stars com os personagens do Sonic. Que bom! Tudo estava sendo planejado e seria lançado em 1995 com o nome de Sonic Sports. Não há muitas informações sobre o cancelamento desse título, só sabemos as informações que foram publicadas numa revista naquela época, como por exemplo a versão de março de 1996 da agora extinta revista Game Players. Pois é, essa revista alegava que a equipe de desenvolvimento da Sega estava trabalhando em vários outros jogos 32X, inclusive Sonic Sports. Mas é só isso mesmo, não há realmente nada sobre o game, nem gameplay, nem imagem de produção, nada mesmo, somente os recortes da revista com a notícia, essa recorte que vocês estão vendo aí. Anunciaram o jogo e pronto, nunca mais se ouviu falar dele. E por último, um jogo chamado Sonic Ride, que teve apenas um videoclipe estilo trailer criado em 1994 e depois foi cancelado de vez.
Mas daí você pensa, ah Raul, mas Sonic Riders, isso existe sim, não fala asneira não, você é burro. Sonic Riders é aquele jogo do ouriço andando no skate voador. Não, eu não disse Sonic Riders, e sim Sonic Ride. Esse título nunca chegou a se tornar um jogo completo, ao contrário da maioria dos games cancelados, ele teve apenas um videoclipe renderizado mostrando o Sonic correndo por aí, era tipo um trailer com um pedaço de gameplay, não era um jogo mesmo em si. Um vídeo com um pouco mais de 1 minuto, mas que foi amplamente divulgado na época. Até ficava tocando em parques temáticos o dia todo e em eventos de games. Todo evento naquela época tinha esse trailer do Sonic rodando no telão. E estranhamente, né, depois de tanta divulgação, Sonic Ride foi esquecido. Sua única aparição mesmo dentro de um jogo foi no game Sonic Jam, lá do Sega Saturno. É só dar uma olhada que esse clipe que vocês estão vendo está incluso no disco. O que mais chamou a atenção nessas imagens é que vemos o Sonic correndo em primeira pessoa e fez muitos jogadores sonharem com a possibilidade de correr com o Sonic nesse estilo. Imagine só você em alta velocidade correndo em primeira pessoa, ia ser bem da hora, né? Mas com o cancelamento muito cedo desse jogo, nunca saberemos quais eram as verdadeiras intenções da SEGA. Principal capacidade do Knuckles que o Sonic não chega nem perto de ter, a super força que o Equidna possui. Desde os primórdios de sua criação, Knuckles é conhecido por carregar objetos e criaturas que são várias vezes o seu tamanho e peso, sem se esforçar nem um pouco, enquanto o Sonic, coitadinho, magrelinho, fraquinho daquele jeito. Por várias vezes durante os games da SEGA, a força do Knuckles é comparada com a velocidade do Sonic. De fato, né, a taxa de força do Knuckles se equipara à taxa do quão rápido o Sonic pode correr. Se o Sonic corre muito, o Knuckles é muito forte. Existem até algumas contas matemáticas aí feitas pelos jogadores que dizem que Knuckles pode levantar de 100 a 500 toneladas. É muito peso para um Equidna e por esse motivo, nesse quesito, o Knuckles ganha facilmente do Ouriço Azul. Número 2, Knuckles sobrevive a qualquer impacto. O enredo de Knuckles conta que ele é protetor da Esmeralda Mestre, com isso é obrigado a enfrentar qualquer tipo de ameaça que possa pairar sobre a Esmeralda. E por esse motivo, Knuckles já levou muita pancada dos seus oponentes, e só está vivo até hoje graças à sua capacidade de sobreviver a qualquer impacto. É qualquer impacto mesmo, não importa o quão alto ele seja arremessado ou mesmo que uma bomba caia em sua cabeça. Knuckles é o personagem mais resistente de todos os jogos do Ouriço, talvez quase o top resistente aí de todos os games existentes. O Sonic até tem uma certa resistência, mas não chega nem perto do poder de absorção de impacto que o Knuckles tem. Número 3, Knuckles faz escavações. Além da força e resistência natural, Knuckles possui brocas em suas mãos que são poderosas o suficiente para romper qualquer material. Knuckles é praticamente um Wolverine versão SEGA. Esses espinhos que ele tem na mão, além de ser uma boa ferramenta em combate, também é usada para fazer escavações, coisa que o Sonic não faria facilmente, não sem uma ferramenta pelo menos. Em Sonic Adventure 2, por exemplo, Knuckles passa boa parte do tempo escavando e procurando tesouros. Claro, né, que ele também ajudou a salvar o mundo aí das mãos do Eggman, assim como os outros personagens. Mas escavar e perfurar qualquer tipo de rocha, por mais resistente que seja, é uma coisa que o Knuckles faz sem muito esforço. Essa habilidade mesmo é mostrada muito nos quadrinhos, enquanto o Sonic só tá correndo pra lá e pra cá, né? O Knuckles pode fazer muito mais coisas e uma delas é escavar com facilidade. Número 4, Knuckles pode escalar paredes. Outra habilidade super importante do Knuckles é escalar paredes com maestria. Os mesmos espinhos que fazem as escavações também podem perfurar superfícies de forma que o personagem escale qualquer local, por mais íngreme que seja. O Sonic, beleza, ele consegue escalar, né, naquela super velocidade, ele sobe correndo se ele quiser.
Porém, se ele perder essa velocidade, né, se ele diminuir a velocidade, ele vai cair. O Knuckles não cai. E outra observação aqui, né, o Knuckles também é super rápido, ele não corre igual ao Sonic, mas ele quase corre igual ao Sonic, ele é super rápido. Então, em uma escalada, a vantagem sempre será do Knuckles, porque ele não vai cair. Essa habilidade é muito explorada desde a primeira aparição do personagem, é muito usada em jogos como Sonic 2 e Sonic & Knuckles. Ponto pro Knuckles de novo. Número 5, Knuckles sente as esmeraldas do caos. Como eu citei no início do vídeo, quando Knuckles foi introduzido pela primeira vez no universo Sonic, ele era o guardião da Esmeralda Mestre e, como tal, tinha muitas habilidades para ajudar a defender essa esmeralda, e uma delas é encontrá-la se ela fosse perdida ou roubada. Essa é a habilidade mais útil que o Knuckles pode fazer e o Sonic não pode, sentir a energia da Esmeralda Mestre e da Esmeralda do Caos, facilitando a busca e resgate desses itens. O Sonic não consegue sentir nada, né, e precisaria de um bom GPS de esmeraldas para encontrá-las, e o Knuckles pode sentir a quilômetros e quilômetros de distância. Número 6, Knuckles, o tradutor. Embora às vezes algumas mídias fora dos games mostram Knuckles como um personagem com baixa inteligência, dentro dos games é o contrário disso. Na verdade, Knuckles não é burro, ele é um excelente historiador e compreende todos os tipos de textos e culturas antigas. Ele é super inteligente do jeito dele, né? Um exemplo disso pode ser visto na Gigan Rocks, um local que aparece na série de quadrinhos Sonic the Hedgehog, publicado pela Arque Comics. Sabe aqueles quadrinhos do Sonic? Isso mostra muito esse local e mostra muito o Knuckles. Gigan Rocks é uma cadeia de montanhas que contém um templo escondido, e dentro desse templo se encontra a chave do Jardim da Babilônia. A SEGA e suas histórias bem fora do contexto de ouriços, né? Mas enfim, Gigan Rocks também aparece como uma das pistas de corrida em Sonic Riders e retrata exatamente o mesmo local da versão em quadrinhos. E como sabemos, as histórias do Sonic, depois de um certo momento, começaram a ficar cada vez mais complexas. E nessa versão em quadrinhos, Knuckles é capaz de ler as escrituras antigas dentro dessa cadeia de montanhas. Ele é quase um historiador nerd, enquanto as outras pessoas não têm essa habilidade, e o Sonic muito menos, né? Número 7, Knuckles tem poder de cura. E por último eu escolhi a habilidade do Knuckles e seu poder de autocura. Enquanto o Sonic precisa correr até um hospital mais próximo quando está ferido, Knuckles nem precisa sair do lugar. Devido à sua conexão com a Master Emerald, vulgo Esmeralda Mestre, se alguma vez Knuckles for danificado, coisa bem difícil, mas se ele for danificado, ele pode tocar a terra e ser curado ali mesmo sem nenhum custo. Essa conexão dele com a Esmeralda o faz capaz de ganhar a cura. Além disso, Knuckles pode até invocar uma tempestade de meteoros quando necessário, outra coisa que o Sonic também não pode. Claro que será preciso alguém realmente forte para causar algum dano físico no Knuckles, e caso aconteça, ele sempre tem a opção que o Sonic não tem, se curar através da energia da Terra. Número 1, Tails, o construtor inteligente. Tails não é rápido como o Sonic, mas com certeza é mais inteligente, talvez quase tão inteligente quanto o Eggman, que tem QI acima de 300. Só que Tails tem apenas 8 anos, então ainda tem muito potencial pela frente. Tails pode construir e consertar vários tipos de equipamentos eletrônicos, em qualquer mídia que ele aparece, sempre o vemos fazendo manutenção em algum dispositivo. Sua invenção mais útil talvez seja até a Miles Electric, um computador portátil que pode ser usado como radar e até traduzir idiomas alienígenas, e geralmente o Tails carrega isso com ele. E esse é só um pequeno exemplo, né? Já que o Tails construiu várias e várias máquinas, capazes inclusive de levá-los para outra dimensão. O Tails é muito inteligente. Essa é uma habilidade que nenhum dos heróis da série Sonic tem, com exceção do Tails.
Número 2 tem vidas infinitas. Assim que Tails fez sua estreia no segundo jogo do Sonic, uma nova habilidade foi descoberta. Tails é capaz de voltar da morte quantas vezes forem necessárias. Nesse game, ele é imortal. Enquanto você controla o Sonic, Tails serve como um tipo de ajudante que passa a maior parte do tempo ficando para trás e morrendo inúmeras vezes pelo caminho. Claro que o Tails tá ali para te ajudar, ele te carrega, né, te ajuda em algumas plataformas, mas toda hora ele está morrendo e voltando dos mortos. Isso faz parte do jogo, não é um poder que o Tails adquiriu em títulos futuros, morrer e voltar todas as vezes, mas já é um ponto positivo para a pequena raposa que o ouriço azul não pode fazer. Número 3, voo e força. Além de usar seu super cérebro como ferramenta, Tails também usa sua cauda dupla como acessório, e uma das utilidades é voar como helicóptero. Ele vai bater na cauda e sai voando por aí, coisa que o Sonic nem sonha em fazer, né? Além disso, Tails tem uma super força na cauda, já que pode carregar o Sonic enquanto voa e até arremessar alguém com a sua super cauda. Em jogos ele até arremessa outro personagem usando a cauda dupla, enquanto o Sonic mal tem um rabinho ali. Quando o assunto é caudas, o Tails é especialista. Até tem um vídeo sobre essa raposa aqui no canal, onde eu falo mais sobre a origem da cauda dupla do Tails e tudo mais. Esse vídeo é o mais assistido aqui do Nostalgia dos Games, e no final vou deixar um card para você assistir, caso você não tenha assistido ainda. Você gosta do Tails? Então clica no card no final desse vídeo. Número 4, usa a cauda como mão. Já que o assunto é a cauda do Tails, saiba que o personagem desenvolveu uma habilidade única para esse membro do corpo: usá-la como uma mão. É isso mesmo que você entendeu. Quando o Tails está com as mãos ocupadas, ele usa o rabo como uma terceira mão para auxiliar nas tarefas do dia a dia e também em situações de perigo. Um exemplo de como isso é útil acontece em Sonic Lost World. Depois de você salvar o Sonic de uma armadilha, Tails é capturado e feito de prisioneiro. Nessa prisão, o vilão tenta meio que robotizar o Tails. Só que usando a sua terceira mão através da cauda, Tails consegue reprogramar a máquina, o que lhe permitiu fingir ter sofrido uma lavagem cerebral ali no jogo, até que conseguisse escapar do cativeiro. O Tails só sobreviveu aqui porque ele usou a sua cauda como mão. Se fosse o Sonic preso lá dentro, provavelmente teria sido robotizado. Essa é outra vantagem do Tails. Número 5, escaneador de inimigos. Como um exímio construtor, Tails deixa a desejar em habilidades de luta, já que dedica todo o seu tempo estudando. Mas durante os combates, ele é extremamente útil para escanear as fraquezas dos inimigos. Isso acontece várias vezes em vários jogos, mas é bem mais nítido no jogo Sonic Chronicles, um RPG da BioWare lançado em 2008. Aqui, Tails tem a capacidade de escanear os inimigos em busca de pontos fracos, e com essa ajuda é possível que o alvo sofra mais danos dos membros do grupo. Quanto maior for a varredura que o Tails fizer nos inimigos, mais dano o alvo sofrerá como resultado de ficar invulnerável, ou seja, para a maior eficiência da batalha, o Tails é essencial. Claro que não é a habilidade mais interessante do mundo, mas necessária dentro desse game, e ainda é uma coisa que o Sonic não pode fazer. Número 6, ataque com anéis. No jogo Sonic existem os anéis que são coletados para manter o personagem vivo, ganhar vidas e tudo mais, e também existem anéis usados para causar danos nos inimigos, os anéis de ataque. E ao contrário do Sonic, o Tails pode usar esses anéis para causar danos nos inimigos. Isso pode ser visto, por exemplo, no jogo Sonic Heroes, quando o Tails usa o ataque Dummy Ring Bomb. E isso acontece também em Sonic the Hedgehog 2006, com Tails atirando anéis diretamente nos seus oponentes. Habilidade mais do que útil nesses games. O Tails é um exímio atirador de anéis. E olha que nesses jogos da SEGA só existem dois personagens capazes de atacar com anéis. Um deles é o Tails e o outro é a Rogue the Bat. Porém o Sonic, esse não pode não. Número 7, Tails pode nadar. Nos primeiros títulos de Sonic the Hedgehog, as fases mais marcantes, pelo menos pra mim, eram as fases de água.
Isso porque o Sonic não respirava por muito tempo enquanto estava submerso. E isso me fazia perder várias e várias vidas no processo. Sem contar aquela música, né? Que hoje em dia é nostálgica, mas que nos anos 90 era o terror que fazia qualquer um ficar apavorado com aquela pressa de encontrar uma bolha de ar para o ouriço. Vocês lembram daquela música que deixava você agoniado? Sonic não sabe nadar, se move muito lento na água e não consegue prender a respiração por muito tempo. Já o Tails é um ótimo nadador e nesse aspecto sempre estará à frente do ouriço azul. Nem todas as referências ao ouriço Sonic fica óbvia logo de cara, algumas é preciso um pouco mais de atenção para percebê-la, como por exemplo no jogo Shining Force 2, um RPG do Mega Drive lançado em 1993. Aqui o easter egg está dentro do mapa do game, tudo junto no local. Se juntar todo o mapa, no final tem uma forma do Sonic. Enquanto jogamos, na hora de jogar não dá para perceber nada, mas depois de finalizar o game, recebemos essa revelação bem peculiar. O easter egg do Sonic num RPG. Para amantes dos jogos do cabeça de teia, vale a pena dar uma olhada em Spider-Man vs The Kingpin. Esse título foi lançado para o Game Gear, Mega Drive, Master System e Sega CD lá nos anos 90. E na versão do Sega CD, em uma cena após derrotar o Rei do Crime lá no final, um rosto esculpido do Sonic the Hedgehog pode ser visto ao fundo ali nas paredes da caverna. Tá certo que esse jogo do Spider foi desenvolvido com a ajuda da Sega, mas o universo de Sonic não tem nada a ver com o universo do Homem-Aranha, né? São totalmente diferentes e por isso esse easter egg é tão interessante. Já o jogo Prehistoric 2 não mostra o ouriço propriamente dito, mas alguns sprites bem característicos dos jogos do Sonic. Prehistoric 2 foi desenvolvido pela Titus para MS-DOS e Amstrad, e não tem nenhuma ligação direta aí com a Sega na época, mas é um jogo cheio de referências de vários games, e isso inclui as famosas palmeiras da Green Hill Zone. Não sei se isso é palmeira ou que árvore é essa, mas é aquelas plantas que tem no primeiro título de Sonic the Hedgehog, isso na versão do Amstrad. Esses sprites foram utilizados propositalmente para fazer referência ao ouriço. Crusader of Saint é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Nextech para o Mega Drive e tem um estilo tipo The Legend of Zelda dos anos 90, bem colorido e um mapa bem variado. E em meio a masmorras, armas variadas e inimigos e chefes desafiadores, é possível encontrar um Sonic numa praia deserta curtindo as férias enquanto pega um bronzeado. E o bicho é tão mala que se você tentar falar com ele, o ouriço vai dizer para você não mexer com ele, até faz os famosos gestos ali não com as mãos, para você não se aproximar dele. O Sonic sempre teve uma pinta de mala, né? Mas em Crusader of Saint ele passou dos limites nesse easter egg. Migrando agora para os jogos 3D, há uma referência no Virtua Fighter 2. Apesar de ser um título publicado pela Sega, não tem nenhuma outra ligação com os jogos do ouriço. É um jogo de luta totalmente diferente, a não ser esse easter egg aí que pode ser encontrado num cenário específico desse clássico. Dependendo do ângulo quando você estiver jogando, se você reparar bem ao fundo, vai ver um muro pichado com vários desenhos. E um desses desenhos é o próprio ouriço com a palavra Sega escrito ali perto. Essa referência é só para os jogadores mais atentos de Virtua Fighter 2. Em 1995, o Sega Saturno recebeu um jogo chamado Bug, um plataforma que conta a história de um inseto verde que também é um ator de Hollywood e quer se tornar famoso derrotando a rainha que atormenta ali o mundo dos insetos. Esse personagem foi lançado para ser um tipo de substituto de mascote para o Sega Saturno lá em 1995. Não substituir o mascote ouriço, só para tapar o buraco mesmo enquanto não sair um jogo do mascote oficial para o console. E talvez esse seja o motivo de Sonic fazer uma aparição no game em uma corrida estilo Green Hill Zone.
Em Wave Runner, um jogo de corrida sobre as águas lançado pela SEGA, também há uma referência ao Sonic, só que no colete salva-vidas do piloto de jet ski. Nesse título, inclusive, tinha um arcade completo, com um mini jet ski, uma tela gigantesca e tudo mais. Só faltou a água mesmo. A imersão devia ser tanta que poucos jogadores perceberam a referência aí do ouriço atrás do colete do protagonista. Bugs Bunny The Double Trouble, também conhecido como o jogo do Pernalonga do Mega Drive, possui uma referência interessante em que mostra apenas os sapatos do Sonic, como se o Sonic fosse invisível. Em uma certa fase dá para perceber a referência por causa do movimento do pé direito ali dos sapatos, movimento característico quando o Sonic está impaciente, e a cor dos sapatos, né, vermelho e branco. Esse é um dos muitos jogos baseados em desenhos que foram lançados nos anos 90, mas é um dos poucos jogos com a mesma proposta que tem o Sonic como easter egg. No jogo Toy Commander, um título de 1999 que envolve brinquedos em movimento, há uma referência ao ouriço em uma das rampas de uma das fases de corrida. Toy Commander é um jogo de ação e aventura, mas possui algumas fases de corrida também, e uma delas há um calendário ali jogado sobre a mesa que serve como um tipo de rampa, e o desenho desse calendário mostra claramente o ouriço azul como capa. Tá meio cortada a imagem, mas dá pra ver o easter egg aí do mascote da SEGA. Em The Simpsons Game, aquele jogo de 2007 desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, há uma referência do Sonic, só que ele tá meio abatido ali, cansado da vida e reclamando que não é tão rápido como costumava ser lá nos anos 90. E obviamente esse ouriço está bem judiado, olha pra cara dele, o bicho tá só o pó, desgastado talvez de tanto mover essas engrenagens gigantes. Se você ficar parado ali do lado do ouriço, é possível ouvir todas as suas lamentações. Os Simpsons sempre dá uma zoada contra os games, né? Mas foram longe demais com esse Sonic. Em Super Mario Kart 8, a referência ao mascote está no Mi Race Suite, um traje característico com a aparência do ouriço. Sim, um jogo da Nintendo com referência ao mascote da SEGA. Mario Kart 8 tem vários Racing Suites assim, de vários personagens diferentes, mas principalmente, né, dos próprios jogos da Nintendo, são personagens da Nintendo. E essa referência aí do rival do Mario dentro de um jogo da Nintendo, isso eu não esperava. Outro jogo da Nintendo que também tem uma referência ao Sonic é Yoshi's Woolly World. Aqui a referência ao Sonic aparece como uma skin amiibo do Yoshi. Existem várias skins diferentes, só que quase todas da própria Nintendo, né, de personagens da Nintendo como sempre. E quando saiu a versão do ouriço nesse game, foi uma surpresa para muitos jogadores. Bom, já era para ter sido o último easter egg do vídeo, mas eu resolvi trazer uma menção honrosa, easter egg que está no jogo GTA V. Numa parte específica do mapa existe uma loja chamada Super Sonic, escrita na cor azul ali, bem parecido com o ouriço. Tá, só a palavra Super Sonic não quer dizer nada, né? Realmente é só Super Sonic, não tem nenhuma ligação com o ouriço da SEGA. Mas no subtítulo da loja tem uma frase assim: Super Sonic, o especialista de anéis super rápido. Uma frase em inglês, é claro, né? Tá falando de Super Sonic, anéis, super rápido, todo o contexto ali das cores em azul, claro, né? Não tem como negar, é uma referência ao ouriço supersônico da SEGA. Um easter egg aí em GTA V, você já tinha visto? Se não viu, tá aí. Enquanto fala-se muito sobre o Robotnik, o Chaos ou até mesmo sobre o Black Doom serem os vilões mais icônicos da série Sonic, muitas vezes esquecemos que vários dos aliados do Ouriço Azul já estiveram do lado maligno, lutando até mesmo para destruir o planeta, enquanto Sonic segurava as pontas como podia. Muitos dos heróis hoje já foram vilões no passado. E no vídeo de hoje eu escolhi alguns desses heróis que já foram vilões e eu vou mostrar a história deles e por que eles mudaram de lado, beleza? Vou começar falando do Knuckles, que hoje é o melhor amigo do Sonic the Hedgehog. Embora eles se conheçam há muito tempo, seu relacionamento é um pouco complicado, já que quando Knuckles conheceu Sonic, os dois tiveram o pior tipo de encontro.
Nessa época, Robotnik enganou Knuckles, o fazendo pensar que Sonic era um ladrão em busca da Esmeralda Mestre, e como Knuckles é o guardião oficial da Esmeralda, inicialmente se tornou inimigo do Sonic. No entanto, quando Equidna descobriu que Robotnik o havia enganado, juntou as forças com Ouriço Azul para impedir que Robotnik e seus robôs roubassem a Esmeralda Mestre. Depois que descobriu a verdade, se aliou ao Sonic. Apesar desse mal-entendido ter sido resolvido na época, Knuckles e Sonic tendem a discutir muito, eles até compartilham uma rivalidade competitiva entre si e geralmente até trocam golpes quando se encontram. São amigos, mas daquele jeito, né? Rivalidade em primeiro lugar. Embora seus confrontos tenham se tornado menos sérios em jogos recentes, e agora aquela rivalidade acabou se tornando mais uma forma de palhaçada entre os dois. Shadow the Hedgehog também inicialmente começou como vilão e até odiava a humanidade. Em sua primeira aparição ele até queria acabar com o planeta Terra todinho, só depois que ele foi para o lado dos heróis. Bom, a história oficial da SEGA diz que Shadow foi criado com o objetivo de fornecer maneiras de desenvolver uma cura para doenças mortais e incuráveis, mais especificamente para Maria Robotnik, neta de Gerald Robotnik. O Shadow era um tipo de ferramenta para curar doenças, pelo menos esse era o seu objetivo inicial. Porém, o Ouriço foi capturado e aprisionado pelos militares quando foi considerado uma ameaça à humanidade. Ele era forte demais e por isso o exército o deixou inerte por décadas. O problema é que nesse processo de captura e tudo mais, ele perdeu a sua melhor amiga, Maria Robotnik, que acabou morrendo e nenhuma cura foi encontrada. E isso afetou demais o Shadow, e quando ele acordou, décadas depois, apesar de estar meio confuso com suas lembranças, jurou vingança contra a humanidade. Ele acreditava que se os humanos mataram a Maria Robotnik, agora ele queria matar todos os humanos. E por azar do destino, é bem nessa hora que ele conheceu o Sonic e por um bom tempo lutou contra o Ouriço Azul, enquanto o Sonic mais uma vez tentava salvar a Terra. O Sonic tentava salvar, o Shadow tentava destruir tudo. Por um tempo, o Shadow estava do lado dos vilões, mas só porque sofria de perda de memória, e então sua mente foi manipulada pelo verdadeiro vilão do game para persuadir o Shadow a destruir os humanos. Ou seja, ele não era um cara mau, estava apenas sendo manipulado, porém ainda era o vilão do game. Isso mudou quando o Shadow recuperou suas verdadeiras memórias e lembrou que prometeu a Maria, antes dela morrer, que iria cuidar dos humanos e não destruí-los. Foi aí que ele finalmente se aliou ao Sonic e lutou contra Black Doom, salvando o planeta de um final trágico. E Shadow the Hedgehog sempre teve uma briga interna e luta contra o seu passado e suas memórias terríveis. E dentro do enredo canônico da série Sonic, isso quase que causou a extinção do planeta. Ainda bem que ele veio para o lado dos heróis. Já que eu falei sobre o Shadow, nada mais justo que citar a Rogue the Bat, a parceira do Shadow desde Sonic Adventure 2. Essa personagem não chega a ser diretamente uma vilã contra o Sonic, mas como ela é uma ladra de joias profissional, ficou obcecada por roubar a Esmeralda Mestre, e essa Esmeralda em mãos erradas, você já sabe, né, com certeza pode destruir o mundo. Rogue the Bat, na maioria das vezes, está trabalhando para os mocinhos e até já ajudou muitas vezes a salvar o mundo em vários enredos de vários jogos e outras mídias. O problema é que mesmo depois de provar sua lealdade, seu passado a persegue e Knuckles, que é o guardião da Esmeralda Mestre, não confia nem um pouco na Rogue. Ele acredita que ela, se tiver uma oportunidade, vai roubar a Esmeralda Mestre. E ela é sim, né, uma ladra profissional e já trabalhou até como espiã. Devido à sua obsessão por joias alheias, há quem diga até que Rogue the Bat, ainda hoje, pode ser considerada uma possível vilã disfarçada. Outro personagem não tão citado como os outros desse vídeo, mas ainda assim merece destaque, é Jet the Hawk. Ele é um gavião verde que vive na sua terra natal chamada Jardim da Babilônia. Lá ele é um capitão de um grupo conhecido como Bandidos da Babilônia, famoso por trapacear em corridas e roubar artefatos. O cara é o chefe da gangue. Jet estreou como personagem no jogo Sonic Riders em 2006 e foi exatamente nesse jogo em que Jet se tornou o rival do Sonic para provar quem era o mais rápido e usou até de trapaça
para chegar primeiro que o ouriço, só assim para ganhar do Sonic em velocidade. Só que as coisas mudaram um pouco no decorrer desse game, quando o Dr. Ivo Robotnik rouba as esmeraldas do caos e Jet é obrigado a se aliar a Sonic para perseguir o vilão Cabeça de Ovo e recuperar as esmeraldas. Embora a Jet agora seja um aliado do Sonic, ele é bastante obcecado por querer ser mais rápido que o ouriço e o considera apenas um grande rival e não mais um inimigo. E por último eu escolhi o Silver the Hedgehog, um personagem que fez sua estreia em um dos jogos mais odiados do ouriço, o Sonic 2006. O jogo até que divide opiniões, mas todos nós concordamos que Silver e seu penteado folha de cannabis foi uma grande adição à série. Segundo a história, Silver é um ouriço que veio do futuro para matar o Sonic, pois Silver acreditava que Sonic era Ylbis, o vilão do game, mas logo Amy e Shadow convence Silver a acreditar que Sonic não é o vilão e que ele havia sido enganado só para usar os seus poderes contra o ouriço azul. No final isso resulta em Silver se aliando a Sonic e assim como a história de outros personagens desse vídeo, ele se torna aliado do ouriço, salva o planeta e parte de vilão para herói. Aliás, tem vídeo do Silver aqui no canal onde eu conto as curiosidades mais obscuras sobre esse personagem. Vou deixar o card aparecendo aí na tela e o link na descrição se você quiser assistir esse vídeo depois. E eu até recomendo que você assista, o vídeo é muito bom. Você com certeza conhece Sonic the Hedgehog e sabe que essa franquia da SEGA é conhecida por suas plataformas velozes, com várias rotas, obstáculos e inimigos robóticos. É uma fórmula que sempre deu certo para a SEGA. No entanto, a empresa tentou inovar algumas vezes, trazendo minigames que rompem totalmente a jogabilidade padrão que conhecemos. Você está lá no modo super velocidade e sai para um jogo totalmente diferente da proposta inicial. E no vídeo de hoje eu separei algum desses minigames para você relembrar. Espero que você goste do vídeo. E vamos lá. Vou começar falando de um minigame que eu sempre achei engraçado e muito divertido em Sonic Lost World no Nintendo Wii U. Nesse título existem anéis vermelhos especiais escondidos ao longo de várias fases, e se você for rápido bastante para coletar uma quantidade aí deles, será desbloqueado um nível especial conhecido como Circus, e nesse nível que acontece o minigame, já que aqui em vez do protagonista correr em alta velocidade que nem um maluco, Sonic e seus amigos são arremessados por um canhão contra balões e anéis que estão suspensos no ar. E com o Wii U Gamepad você pode mover um trampolim, um canhão ou uma gangorra ali embaixo para lançar o Sonic e companhia até estourar o máximo de balões. É um estilo bem diferente daquela correria que estamos acostumados a ver o ouriço. E ainda assim eu achei esse minigame bem interessante e bem divertido. Em Sonic Unleashed já existem fases variadas o suficiente para abastecer pelo menos mais 2 jogos do ouriço, e isso é muito bom, né, para evitar que o game fique enjoativo, mas a SEGA quis ir além e adicionou uma fase barra minigame no maior estilo Star Fox, onde o Sonic e o Tails voam no icônico avião Tornado. Essa aeronave aí vocês conhecem, né, aparece em vários games desde os primeiros títulos do ouriço, mas em Sonic Unleashed tanto o visual quanto a jogabilidade são totalmente diferentes. Nesses níveis, Sonic viaja com o Tails em diferentes países derrubando robôs ao longo do caminho. Só que os comandos são totalmente diferentes do que estamos acostumados. Na realidade, é uma série de eventos rápidos onde você pressiona uma sequência de botões específicas que aparecem ali na tela, enquanto o jogo se encarrega do resto. Não é exatamente o que eu esperava de um jogo do Sonic, mas ainda assim é um minigame bem divertido, pelo menos divertido o suficiente para querer jogar mais de uma vez. Se tem um fato que ninguém pode negar é que a SEGA tem uma grande história com jogos de corrida. Quem não se lembra dos clássicos Daytona USA, Sega Rally e vários outros arcades memoráveis dos anos 90? Bom, com toda essa habilidade de criar jogos automobilísticos, a SEGA decidiu adicionar um minigame de kart em Sonic Adventure 2. Dentro do game, depois de uma etapa específica com o Tails, você consegue desbloquear o modo Kart Racer no menu principal, permitindo que os jogadores coloquem qualquer um dos personagens do jogo em um carro e
e compitam uns contra os outros. Claro que a jogabilidade não é tão refinada quanto um Mario Kart, por exemplo, mas eu considero um ponto muito positivo você poder jogar com kart aqui em Sonic Adventure 2, um jogo já consagrado e com mais esse ponto aí a seu favor. Ainda falando de Sonic Adventure, o primeiro jogo introduziu um novo personagem totalmente diferente do ouriço azul, o Big the Cat. Esse gato grandalhão aí desacelerou as coisas e deu aos jogadores uma série mais relaxante de mini-jogos de pesca. O estilo desse minigame é bem semelhante a um simulador de pesca convencional, com variedades de peixes, pesca no gelo e até um pequeno sapo como alvo. Não é nada muito emocionante como as batalhas do ouriço, mas com certeza um minigame memorável para quem jogou o primeiro Sonic Adventure. Dentro de quase todos os jogos Sonic há um padrão seguido pela SEGA. Você corre 3 fases seguidas e enfrenta um chefe, corre mais 3 fases e enfrenta outro chefe robô, geralmente um robozão ali comandado ou criado pelo Eggman. Mas existe um minigame totalmente diferente chamado Mean Bean Machine, em que você enfrenta o Eggman, só que montando feijões coloridos no maior estilo Tetris. É um minijogo totalmente diferente dos jogos de alta velocidade do ouriço. Para os novatos em videogames, talvez acreditem que esse minigame é algo novo, criado recentemente pela SEGA, mas Mean Bean Machine já existe desde o início dos anos 90, num jogo chamado Puyo Puyo, também produzido pela SEGA, só que lá no início mesmo dos anos 90. Apesar desse estilo de quebra-cabeça, meio Tetris aí ser uma coisa muito comum, existem muitos jogos assim, esse minigame foi uma surpresa muito boa quando foi lançado aí Sonic Mania. É um minigame recente, mas de um jogo que já existe há muitas décadas. E para encerrar, eu não poderia deixar de fora o icônico minigame Blue Sphere, que foi apresentado em Sonic the Hedgehog 3, um jogo de quebra-cabeça com o objetivo de tornar vermelha todas as esferas azuis que estão ali no mapa. E para isso, Sonic precisa basicamente atropelar essas esferas, ele só passa por elas e elas já mudam de cor. No entanto, os jogadores não podem deixar o Sonic acertar nenhuma esfera vermelha, senão ele será jogado para fora do minigame. Esse com certeza é o minigame mais difícil, mais hardcore de todos os minigames da série Sonic. Exigem atenção, agilidade, estratégia, muita paciência para acertar as rotas e com certeza muito reflexo. Ainda bem que hoje em dia eu só jogo esses estágios Blue Sphere aí pela nostalgia, né, pelas aquelas minhas lembranças da infância. Porque se fosse para eu passar tudo no 100% igual eu fazia há, sei lá, 20 anos atrás, acho que não conseguiria atualmente. Então é isso, família, esses foram alguns dos melhores minigames que foram inseridos dentro dos jogos Sonic the Hedgehog. Claro que existem vários outros, mas eu escolhi somente esses para o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo tenha trazido aquela nostalgia boa do nosso tempo de infância. Eu sempre lembro bastante das coisas da minha infância enquanto eu produzo esses vídeos, e espero que você também tenha sentido o mesmo enquanto assiste. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, e quando você precisar de gift cards para pegar aquele jogo que você tanto queria, lembre-se de fazer uma visita no site do nosso parceiro Moedas, tem link na descrição, e lá você encontra gift card das melhores plataformas com entrega super rápida e pagamento facilitado. Não compre gift card em outro site, compre no Moedas, beleza? Dá uma olhada lá, eu recomendo muito. Agora sim, encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado quem assistiu até o final e até a próxima. Fui! Aqui no canal já fiz vídeo falando sobre o Sonic, o Tails, o Knuckles, a Amy, o Shadow, o Silver e tantos outros personagens famosos dos jogos do ouriço. Mas e quanto os outros personagens que aparecem só de vez em quando? Aqueles quase esquecidos até pela própria SEGA. Será que eles não deveriam ter mais destaque em jogos futuros? Pois é, no vídeo de hoje escolhi alguns desses personagens abandonados que mereciam mais destaque.
Vocês estão ligados, né, que os criadores da SEGA gostam de escolher animais exóticos para criar os personagens. Então se prepara aí que vai ter muito bicho estranho. O primeiro personagem do vídeo é Fang the Sniper, que apareceu pela primeira vez em Sonic the Hedgehog Triple Trouble, um jogo do Game Gear. Depois disso, ele ainda fez aparições rápidas em vários jogos, mas sempre com papéis pequenos, tão pequenos que poucos jogadores se lembram dele. Fang the Sniper originalmente se chamava Neck, lá no Japão, e a inspiração para ele foi uma jerboa. É o quê? É, eu também não conhecia. Mas jerboas são roedores com orelhas grandes e rabos bem compridos e medem no máximo 10 centímetros de altura, praticamente um mini canguru. É um animal quase em extinção e ainda assim foi inspiração para a Fang da SEGA e para o Pokémon Mew. Estão ligados lá, né? O Pokémon psíquico. Mewtwo. Agora voltando para os games, durante a criação de Fang the Sniper, os produtores não acharam ele tão parecido com uma jerboa e classificaram ele como meia jerboa e meio lobo. E mais tarde, quando o game veio para a América e para a Europa, consideraram Fang the Sniper uma doninha. Na verdade, inventaram um monte de história, né? Mas destacar o personagem num jogo novo do Sonic, nada. Imagine só se a SEGA destacasse melhor esse personagem. Acho que ele daria um ótimo vilão em jogos futuros, ou pelo menos um mini-chefe. Já seria bem melhor que cair no esquecimento. Agora é a vez do personagem Ray Flying Squirrel, ou Ray, ou Esquilo Voador. Esse personagem é tão desconhecido quanto o jogo que ele apareceu com maior destaque, o Sega Sonic the Hedgehog. Não é o jogo do Sonic que todos conhecemos, nada a ver. Sega Sonic the Hedgehog é um jogo arcade também conhecido como Sega Sonic Arcade. Foi lançado oficialmente no Japão em 1993 e além de trazer o nosso famoso e querido ouriço azul, dois outros personagens aparecem, o Ray, que é esse aí que nós estamos conhecendo, e o Mike the Armadillo, outro abandonado da empresa, vou falar dele daqui a pouco. O Ray foi inspirado no esquilo voador, que na verdade, na vida real mesmo, não voam, mas planam no ar, o que já é melhor que a maioria das habilidades dos outros roedores, né? Pois é, o Ray é inspirado nesse bicho aí. Ele só aparece como personagem jogável mesmo em Sega Sonic, depois disso, numa DLC de Sonic Mania e pronto, ele acabou se tornando um personagem esquecido da SEGA. Por enquanto no vídeo temos uma doninha, um esquilo voador e agora um tatu, que foi batizado de Mike the Armadillo, que no game Sega Sonic ficou preso pelo Dr. Eggman junto com Ray. Os dois personagens entraram junto no mesmo game. Nesse game, Mike the Armadillo é obrigado a lutar pela sua liberdade, porém ele só faz isso em último caso mesmo, já que na história do personagem, Mike é um pacifista de carteirinha, ele faz o possível para não entrar numa briga. Depois de sua primeira aparição nos arcades, ele só aparece mesmo no jogo Knuckle Chaotix e por último numa DLC do Sonic Mania. Inclusive o pôster de procurado do Mike teve seu nome escrito errado, pra você ver que a SEGA não tá nem aí, né? A pronúncia ainda fica Mike the Armadillo, mas as letras foram trocadas. Alguns jogadores acham que esse erro foi proposital, mas eu duvido muito. É mais fácil a SEGA ter deixado Mike the Armadillo tanto tempo na geladeira que até esqueceu seu nome. Existe um personagem chamado Bean the Dynamite, que deu as caras pela primeira vez no jogo Sonic the Fighters. Alguns até chamam ele de Pato Verde, né? Mas na verdade ele é um pica-pau. Essa gente inventa cada coisa. Bean the Dynamite foi nomeado assim devido aos explosivos que ele lança durante a luta. É uma de suas principais habilidades. Imagine só, né? O estrago que esse personagem faria lá no jogo Bomberman. E depois de ser lutador em Sonic Fighters e Fighters Mega Mix do Sega Saturno, Bean só fez algumas aparições especiais e tão pequenas que muitos ainda acham que ele é um pato verde. E aí SEGA, vamos dar uma chance para esse pica-pau diferenciado? Ou vai deixar ele mais um tempo no esquecimento?
Heavy e Bomb são os personagens mais obscuros que aparecerão no vídeo de hoje. Sua primeira e única aparição foi em Knuckles Chaotix, depois disso nunca mais. Eles são uma dupla de robôs originalmente inventados pelo Dr. Eggman, mas se voltaram contra o vilão para se juntar ao Knuckles e sua equipe. Viraram a casaca mesmo. O Heavy, como o próprio nome diz, é um cara grande, pesado e desajeitado, que pode resistir a qualquer ataque. No quesito força, ele realmente é o melhor, porém é muito lento. Já o Bomb tem a habilidade de explodir-se. É, isso aí, ele é sua própria arma. Mas inexplicavelmente isso não lhe causa dano e Bomb pode continuar lutando normalmente. A história desses dois personagens é muito rápida. Durante as operações ali do Dr. Robotnik em Knuckles Chaotix, os dois trabalhavam como mecânicos do vilão Cabeça de Ovo e, cansados dessa vida bandida, escaparam do Dr. Robotnik para ajudar o Knuckles em sua missão contra o vilão. Essa dupla é inseparável, até para atrair o próprio chefe. Tão inseparáveis que a própria SEGA manteve os dois juntinhos, esquecidos em algum dos arquivos da empresa. Em Sonic Rush Adventure, quem se destaca como personagem esquecida da SEGA é Marina the Raycon, a guaxinim mais fofinha da série Sonic. Ela mora numa ilha no mesmo mundo em que Blaze the Cat vive, e foi lá que ela conheceu Sonic e o Tails, quando os dois caíram no avião ali bem no começo, na cutscene inicial de Sonic Rush. E ela até dá umas cutucadas ali no Sonic pra ver se o ouriço ainda está vivo. Bom, Marina está sempre elétrica, não para de falar e raramente escuta alguém, mas é corajosa e está em busca de aventuras, tanto que seu desejo é se tornar capitã do próprio navio para poder viajar pelo mundo. A menina tá sonhando bem alto. Só nesse resumo aí você já percebeu, né, que Marina the Raycon poderia ter um grande futuro aparecendo em jogos do ouriço, mas nada disso aconteceu. Vai ver, os produtores da SEGA não gostam de guaxinins, né? Por isso que ela está há mais de 10 anos esquecida. E por último, o urso polar rejeitado da SEGA, o Bark the Polar Bear. E dizem por aí que ele tem a mesma força do Knuckles. Bark apareceu ao lado de Bean em Sonic Fighters, com a extrema força sendo sua habilidade principal. O bicho é grandalhão mesmo, tanto que lutou frente a frente aí com lutadores diferentes no Fighters Mega Mix, lá do Sega Saturno. Lá ele lutava que nem gente grande, literalmente. Com toda essa força, ele pode lançar e até mesmo achatar oponentes. Só que tudo isso tem um preço, e por isso ele é um personagem um pouco lento, assim como o Heavy que apareceu aqui no vídeo, forte, porém lento. Suas características pessoais é de um urso tímido, bondoso e com um coração do tamanho da sua estatura. O bicho é do bem mesmo, só que não na hora da luta, né? No ringue ele é o oposto, desce a lenha mesmo, sem dó, com os golpes a curta distância e combate corpo a corpo. Praticamente o Zangief dos jogos do Sonic. Assim como vários outros personagens de Sonic Fighters, Bark the Polar Bear só tem aparições rápidas e nunca mais foi personagem jogável em nenhum jogo depois de 1996. Pelo jeito, a SEGA acha que o urso está hibernando, né? Em todos esses 24 anos de esquecimento. É, isso aí, meus amigos. Será que a SEGA um dia vai resgatar esses personagens do esquecimento? Não só esses, mas muitos outros que eu não citei aqui no vídeo que estão na mesma situação. Tem potencial, mas não são usados pela empresa. Quem sabe no futuro aparece um jogo com a aparição maior de cada um. Enquanto isso não acontece, bora deixar o joinha e assistir os outros vídeos que eu falei aqui da série Sonic. Tem dezenas de temas com jogos e personagens do ouriço. Vou deixar o card aí na tela, é só clicar e assistir à vontade. Agora sim eu vou ficando por aqui, muito obrigado a quem ficou comigo até o final e até a próxima. Fui!